Beleza, Aline? Que bom! Então vamos lá, boa noite para vocês. Hoje, vamos ver que dia é. Hoje é dia 3/3/2021. Vocês entraram na aula exatamente às 20h46, atrasadíssimos. Então vamos correr atrás do tempo para a gente poder dar conta da nossa aula. Me conta como é que foi a experiência da aula da semana passada. Ficaram chocados com os números, com a teoria que vocês tiveram sobre a análise das demonstrações financeiras, contábeis? Como é que foi a experiência? Lembra que vocês têm que falar, né? Senão vocês vão perdendo ponto. Aline, Iago, vamos lá, vamos falando. Vamos lá. O Guilherme, boa noite, bem-vindo, Guilherme. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo. Guilherme Cândido Madruga, tem Madruga em Vacaria bastante. Você é de Vacaria? Não, mas Madruga tem por todo canto. Tá. Ok. Mas a Guilherme é o Iago que trabalha em banco? O Iago, professor. Iago? Semana passada eu me esqueci quando você me perguntou quais eram os índices principais que tinham que verificar também. Eu me esqueci de você verificar um outro fator que é bastante importante, que vocês devem verificar, as dívidas com fornecedores também, tá? Os empréstimos, essas coisas, vocês também têm que verificar, ok? Para ver o índice de clientes, né? Não, o faturamento é o último fator que vocês podem analisar, tá? O faturamento não é fator relevante, a não ser que os custos sejam muito baixos, as despesas e outras coisas. Mas o faturamento não é o fator. Então, tem uma série de indicadores que vocês precisam avaliar e não só o faturamento, tá? Porque o faturamento é assim, ó, se eu pedir para o Iago, para a Aline e para o Guilherme, vocês não vão me responder, só fica a pergunta para vocês. Iago, Aline e Guilherme, tá? O Vitor, boa noite, Vitor. Todos, mais o Vitor que chegou agora, vocês ganham 20 mil por mês, ok? Tá? 20 mil por mês, vocês ganham tranquilo. É um ótimo faturamento, sem sombra de dúvidas. Para mim, estava excelente. Olha, assim, 2 faturamentos desse por ano, para mim, estava ótimo, ok? Excelente. Aí eu vou levar lá no banco este faturamento, né, nosso ali, essa folha de pagamento nossa, né, 20 mil por mês ali. Ok, beleza, né? Só que a partir do momento, ok, vocês concordam, não precisam me responder, vocês concordam que é um bom salário, 20 mil, né? Eu para mim, tá excelente. Agora, quando a gente vai terminar o mês, vai fazer todos os cálculos, vai pagar todas as contas, vai pagar os empréstimos, vai pagar tudo que tem. Chegou dia 28 agora, que esse mês tinha 28 dias, sobrou R$ 5. É um mega faturamento, né? O banco emprestou um bom dinheiro, porque essa pessoa tinha um bom salário, né? Um ótimo salário. Ok, concordam? Então, isso é excelente. Ninguém tira de ninguém essa questão, essa importância desse salário de 20 mil por mês. Só que eu não olhei todos os meandros que tem por trás de tudo isso. Esquecendo que tem uns 5 filhos com mais 5 pessoas, aí tem 5 pensão para pagar, tem uma série de questões, tem um monte de empréstimos, ok? Então, chegou no final do mês, não sobra nada. Quando sobra R$ 5, está sobrando um mega dinheiro. Aí agora, Iago me responde.
essa empresa, agora vamos imaginar que isso é nessa empresa, tá, Iago? Ela é rentável? Rentável ela é, mas é mal administrada. Ok? Certo. Tá? Então, se você tivesse emprestado um dinheiro para essa pessoa, agora eu volto a fazer a pergunta. Se você tivesse emprestado um dinheiro, 20 mil, você chega à conclusão assim, bom, você administra muito bem o teu salário, o teu dinheiro, né? Você tem uma boa gestão no teu dinheiro. Bom, fazer um empréstimo para essa pessoa pagar uma parcela de R$ 1.500, fichinha, ok, paga tranquilamente, né? Ok, né, Iago? Mas, Certo. e agora? Sobra só 5. Já tem todo o salário dela está comprometido. Sobrou R$ 5 porque tem 2 dias a menos. E agora? E agora, Iago? Como é que você vai receber a parcela do banco? Boa pergunta, professor. Então, agora eu quero que a gurizada aqui me ajude. O que a gente vai fazer? O Iago já disse que está mal gerido. Não sei. Como é que eu vou saber se está mal gerido? O que eu preciso fazer? Agora vamos nos reportar para uma empresa. Nós temos esse problema, tá? Então vamos reportar isso para uma empresa. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos com esse problema na empresa. O Iago chegou, ele tem uma análise, uma perspicácia rápida, chegou à conclusão que a empresa está tem uma falta de gestão, ou mal gerida, né? O que nós vamos fazer ali agora? Vamos começar por ordem alfabética. Aline, depois o Guilherme, depois o Vitor. O Iago já me disse, né? Ele já, como banco, já levou ferro. Ele já descobriu que está com uma falta de gestão. Depois o Iago, no final, eu vi os outros, vai me ajudar. E vai ajudar os colegas. Tá, Iago? Vamos lá, Aline. Bom, professora, tinha que descobrir onde está o furo, né? Se tem faturamento, sei lá. É uma empresa, agora é uma empresa, tá? Esquece aquilo que eu fiz o exemplo antes para vocês pegarem, tá? Esquece. Agora essa situação que eu coloquei é uma empresa, certo? E aí, Aline, vamos lá. O que você faria? Lembro que no primeiro dia de aula eu disse que vocês iam ter situações, problemas que vocês tinham que resolver. Este é um. O que vocês fariam? O que você faria, Aline? Vamos lá. Vamos lá, quem vai falar? Guilherme. Ali, acho que na mesma linha de raciocínio do Iago, ali, como ela tá mal administrada, né? Tá dando bastante, digamos, furos. No meu ver, eu sou muito do, digamos, começar a ver onde que está ocorrendo esse desgaste de dinheiro, né? Que está ocorrendo. E começar a ver o que importa, o que não importa, e começar a fazer os cortes. Esse acho que é o meu ver. Faria o quê? Tu falou o quê? É cortar, digamos, gastos que não têm importância. Uhum. E como é que você faria para saber os gastos que não têm importância? Analisando um por um, né? Vendo que se realmente ele importa para a empresa ou é um gasto assim que não tem grande relevância. Se Uhum. apenas é um gasto. Sim. Ok, muito bem. Parabéns, Guilherme. Paola. Vamos lá? O que você faria, Paola?
Gente, olha a participação. Tem gente que já está perdendo ponto. Vitor, vamos lá, Vitor. Ô, professor, acho que eu ia na mesma ideia do Guilherme ali. Ia ver os gastos administrativos e operacional, às vezes ali do administrativo, um funcionário que não agrega muito à empresa, não dá lucro, mas tem o gasto do salário dele. Então, ia tentar reduzir o gasto administrativo com esses funcionários assim, um exemplo, né? E operacional também, reduzir, sei lá, luz, qualquer coisa. Depende do ramo da empresa ali, mas tentar diminuir também. Ok. Iago, agora chegou a sua vez, Iago. Fechou o circo. O professor, é que nem a senhora comentou na aula passada, a gente pegar e fazer uma análise nos balanços, no caso, no DRE, nos últimos 2, 3 anos, para a gente poder estar identificando onde é que está tendo a maior furo, né? Porque, que nem a senhora comentou na aula passada, às vezes tem a sequência de faturamentos ali, balanço e a DRE, mas tem algumas falhas ou algum lugar que está tirando lucro, né? Ou seja, um desgaste, que nem o Vitor comentou, de uma luz que está sendo ligada, que não tem a necessidade de ela estar ligada, um equipamento que está ali em manutenção e não tem lucro. Então, acho que seria na parte do balanço e da DRE que a senhora encontraria onde é que estaria o maior furo, né? Isso aí, Iago, exatamente. Pegou o fio, o pensamento, fechou contigo aí o pensamento, tá? Então, é isso que a gente tem que falar. Isso, quando eu falei para vocês na aula da semana passada, que os números falam, e quando o Iago fez uma pergunta para mim, e depois, no outro dia, que eu fiquei pensando, digo, nossa, eu esqueci de responder isso para ele. A gente precisa avaliar uma série de questões, porque quando eu fiz esse exemplo de salário, se a gente levar em conta o salário, para mim, 20 mil é muito dinheiro. Já não posso responder por vocês, tá? Mas para mim é muito dinheiro um salário de 20 mil. Eu estaria super satisfeita. Agora, se eu não tenho uma gestão minha, dos meus custos, da minha casa, das minhas coisas, eu posso estar ganhando 20, 30, 40, 50, eu vou estar sempre com o mesmo problema, porque eu não sei gerir e eu não sei aonde está. E isso acontece com as empresas. E aí não tem contador que faça milagre. Aí o que acontece? Alguém de vocês já trabalha na área de contabilidade, já sabe. O que eles dizem? Eu estou pagando muito imposto. A primeira coisa, eu estou pagando muito imposto. Você está calculando os impostos errados. Está calculando o imposto errado. Hoje, por exemplo, um cliente chegou no escritório e disse assim, você está com a INSS errada, não pode. Como é que vai dar tanto INSS na folha da minha empresa, dos meus funcionários? Não pode, esse teu sistema está errado, tua folha está errada. Poxa, sabe, chega a ser uma coisa assim que às vezes chega até te ofender, sabe? Porque a pessoa não está gerindo o seu negócio, e aí ela vem questionar coisas que ele não tem a menor ideia de onde sai, como que é feito, como que sai um INSS de uma folha, como que gera, como que descontou tanto INSS da fulana, sabe, são coisas assim, são peculiaridades que dentro da contabilidade, dentro dos setores, nós da contabilidade, sabemos como funciona e tem tabelas, né? Se você ganha X, tu tem um desconto de INSS, se você ganha XY, tem outro desconto, tem outras tabelas. Então, são essas questões, mas aí não é um problema. Só que o problema é como veio desde o que o Iago falou e que os outros também falaram, falta de gestão, falta de controle, falta de análise. Aí o que acontece? O contador não vai resolver isso, porque o contador já não recebe nem os honorários, às vezes, para fazer as obrigações tributárias que tem. Imagina ficar fazendo gestão das empresas. Aí é complicado, né? Então, aí que entra essa parte de gestão, e tem contadores que fazem a parte de gestão. Vocês também podem se especializar em fazer a parte de gestão contábil.
Isso se chama de gestão contábil. E vocês não precisam ser administradores para fazer essa parte de gestão contábil. Faz a gestão da contabilidade através dos números, certo? Então, foi muito bem, todos colocaram bem. Só que vocês tinham esquecido de analisar o balanço, tá? Então, eu só vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito obrigado pelas contribuições de vocês, tá? Estou gostando, vocês estão se soltando. Vamos começar compartilhando ali as informações. Vai começar a produzir. Aqui está de 24. Ah, bom, é que eu coloquei, já está lá para. Esse material está na aula de vocês também, né? E está lá que eu coloquei que eram para várias aulas, né? Então, eu falei das aulas, né? Falei da análise horizontal, vertical. Estão lembrados do que é uma análise horizontal? Como é que a gente mede ela? A horizontal em que sentido? Cai do céu ou é na linha do céu? Horizontal é aquela do nosso horizonte sempre, tá? A linha horizontal é análise horizontal e análise vertical. Então, a análise horizontal a gente faz nessa linha, o que que é? A evolução de um período em relação ao outro. Essa é a evolução, a análise horizontal, tá? Então, como eu digo, é no horizonte, análise horizontal, a gente faz nesse sentido, ó, imagina um braço, essa é a análise horizontal, porque você faz uma sequência, uma análise de contínuo. A vertical é nesse sentido, aí eu digo, ó, caiu do céu, ó, análise vertical. Então, a gente faz análise e sempre em relação ao meu total, o meu ativo total em relação a cada uma das contas, que é o que vocês estavam falando. Aí eu vou verificar se eu estou gastando muita luz, se eu estou gastando, qual é o item que está gastando demais, né? Então, essa é a análise vertical que se literalmente se faz dentro das contas do ativo, todas elas, depois dentro do passivo, todas elas, dentro da DRE também, todas elas, na análise vertical. Aí tu faz dentro do próprio exercício, tá? Dentro do mesmo exercício se faz isso. Análise de capital de giro, daí é o quanto que precisa de dinheiro, né? E a análise de investimentos, aqui mais os bancos que fazem, quanto que vai investir, o quanto que precisa, né, de investimento, e se a empresa vai pagar aqueles investimentos, por isso que eu pedi para o Iago ali primeiro, quais são as análises que vocês fazem. As datas das provas, eu também não olhei, a participação, voltando aqui, ó, olha aqui, ó, tá até em amarelo, a participação nas aulas, né, é muito importante. Análise das demonstrações, né, o que a gente faz? Análise das demonstrações financeiras, faz os princípios, a lucratividade, os riscos, para verificar onde estão os riscos dentro da empresa. Quando a gente vai fazendo essas análises, a gente percebe quais pontos são fracos ou quais pontos são bons, relevantes dentro da própria empresa, tá? E a administração financeira examina algumas relações entre diversos itens das demonstrações e das expressões das formas dos índices financeiros. Então, quer dizer, lembro que eu falei para vocês. A minha empresa tem um índice lá, quando eu estiver calculando, um índice de 3%. Esse índice é bom? Não sei. Como é que eu vou saber se ele é bom ou não? Vocês lembram se o índice, por exemplo, um índice financeiro de 3% é bom ou não? Me ajudem. Eu comparo com o quê? Com o anterior? Não. A administração financeira examina algumas relações entre diversos índices das mesmas demonstrações expressos na forma de índices financeiros. Ok, concordo contigo. Mas, assim, digamos, eu quero fazer um cálculo do índice financeiro da minha empresa em relação a... Eu quero saber se ela está bem no mercado. Como é que eu faço?
Eu faço esses cálculos meus dentro da minha empresa, certo? Quem me respondeu exatamente isso que você falou. Só que também eu preciso conhecer as outras empresas. Digamos que aqui deu um índice financeiro de 3, eu vou achar, nossa, deu 3, que maravilha. Mas o que representa esse meu 3? Aí você vai ver o meu concorrente, o índice dele é 6, 7. Aí eu estou muito ruim. Então, entende? Esse índice ele pode ser bom só dentro da minha empresa. Eu saindo dentro da minha empresa, ele não é bom. E aí, quando eu vou querer vender para fora do meu estado, eu preciso conhecer dentro do meu país qual é que é a média dos índices, se eu quero exportar também. Então, esses foram algumas coisas que eu falei. Então, a análise das demonstrações ainda permite avaliar o desempenho do passado, a posição financeira atual da empresa e os exercícios, e fazer uma retrospectiva e fazer um projeto de desempenho, um planejamento, onde eu posso, inclusive, planejar o meu futuro. Vocês acham que eu posso planejar o futuro de uma empresa se eu tenho uma análise da minha empresa dos últimos 5 anos? Eu posso fazer um planejamento para daqui a 5, 10 anos, baseado nos dados dos últimos 5 anos? Eu acredito que sim, professor. Por que você acredita que sim? Vamos lá. Porque daí você pode se projetar, né? Você pode ver o que você está fazendo, onde é que está indo a direção certa e talvez dar um up maior onde está dando uma pequena oscilada. Claro, exatamente. 10 para você, tá? Parabéns, é isso aí mesmo. Aí os usuários das demonstrações, quem são, né? As questões da lucratividade, o risco da empresa, com base nas informações brutas fornecidas pelas demonstrações. Não se pode avaliar a lucratividade da empresa, por exemplo, olhando apenas o lucro líquido das demonstrações e o resultado. É necessário que o lucro líquido seja comparado com o ativo total ou com o patrimônio líquido. É porque lá no patrimônio líquido, onde é colocado o lucro, é onde é mantido dentro da empresa, porque a empresa pode ter dado lucro, mas todo ano você retira todo o lucro e não reinveste na empresa. Então, é uma empresa que está parada, ela não cresce. Porque você... Quando que uma empresa cresce? Vamos lá. Alguém se arrisca a dizer? Uma empresa cresce quando o lucro dela é aplicado para o crescimento da empresa. Seja ele em bens, seja na ampliação do parque industrial da empresa, seja na ampliação dos pavilhões, seja em novos mercados, em novos produtos. Se a empresa deu X de lucro e o patrimônio líquido continua sempre igual, ela está retirando todo o lucro dela, ela distribui todo o lucro dela, ela não faz investimento na empresa. É uma empresa fadada ao fracasso, que ela não investe em inovação, não investe em nada. É uma empresa parada no tempo. Tá? Geralmente, isso acontece aonde? Nas empresas familiares, que elas trabalham para sustentar a família. Aí as famílias tiram os seus sustentos, o lucro acaba sendo os prolabores, outras coisas, e toda a família vai investindo em outros locais, em outras coisas lá. Por exemplo, se meu pai tivesse uma empresa, um exemplo, né, e eu deu lucro no final do ano, vai lá, distribui tudo, e a gente trabalha junto, distribui tudo. Eu faço meus investimentos para mim em outros locais, mas a minha empresa continua ali sempre parada. Ela não cresce. Ela vai trabalhando para me manter e eu vou o tempo todo correndo atrás da máquina, como a gente diz, né? A empresa não está crescendo, a empresa não está crescendo. Ela não está crescendo porque nós não deixamos crescer. Nós somos o sanguessuga da empresa, não deixamos a empresa crescer.
E aí que entra, e aí que é a maior dificuldade quando vocês, analistas, forem fazer essas análises para botar o dedo na ferida, para dizer, olha aqui onde está o problema. Porque vocês vão estar mexendo com a gestão da empresa. Aí vocês vão botar o dedo na ferida. Né? Entende? Aí, assim, vamos dizer, tem que cortar custo, corta cafezinho, corta limpeza, corta não sei o quê, corta o ar-condicionado, corta a luz, corta isso, não sei o quê. Vira uma neurose, ninguém pode mais ver uma lâmpada ligada que corre 10 lá para desligar a lâmpada, mas não é ali o custo. Tá, não sendo investido na empresa, né? E aí, o que acontece? Sendo todo ele distribuído para os filhos, genros, noras e netos, tudo que vier da empresa. Aí não tem empresa que cresça, não tem mesmo. São as empresas fadadas ao fracasso. Vocês já ouviram falar que grandes empresas faliram, grandes empresas pararam, empresas tradicionais deixam de existir. Sim, acabou aquela sequência de família, né, que vai investindo na empresa, a empresa morre, acaba. Os índices ajudam a analisar as demonstrações financeiras. E outro detalhe, vocês têm que prestar muita atenção quando eu digo, quando vocês forem fazer essas análises, porque vocês vão apontar coisas muito fortes. E aí vocês têm que se defender dizendo, os números falam. Eu estou apresentando os números, né? Eu estou apresentando o resultado dos números, ok? Não sou eu que estou dizendo, são os números que estão falando. E aí a gente joga a responsabilidade para os números, tá? Senão a gente vai segurar a responsabilidade para si, e aí podem achar que vocês, como analista, podem estar né, forjando algumas coisas. Estes são os números, tá aqui, ó. Vocês munidos dos números, munidos das análises de vocês, os números falam. E aí, se espremer mais um pouquinho, eu digo, se apertar mais um pouquinho, eles até choram. Então, aqui que eu estava falando, que até deixei em amarelo, né, que eu citei, né, então, por exemplo, aqui, ó, o patrimônio líquido, 8,6, indica um desempenho satisfatório. Após calcular os índices, o administrador financeiro precisa compará-los com algum padrão, listas a seguir. O índice planejado para o período. Então, qual é que foi o período que você planejou? Você tinha planejado um índice líquido de 8,6, mas se você planejou 9%, esse índice aqui é bom? Planejou 9%, o índice, né, para o período você planejou 9%. E deu 8,6 é um índice bom? Não, péssimo. Ou, por vezes, ainda negativo, pior ainda, né? Então, essas são as coisas, por exemplo, lá, quando eu perguntei agora, um pouquinho antes, é possível planejar, usando os dados, fazendo uma análise de 5 anos, eu consigo planejar para daqui a 5 anos, uma empresa, 5, 10 anos? Sim, perfeitamente. Baseado naqueles números, eu consigo fazer uma análise, uma projeção certa, porque os números falam, não tem. Com algumas exceções de períodos de calamidades, algumas coisas, vai dar uma oscilação. Mas não são 5 anos oscilando, é uma oscilação, uma curva momentânea. Então, isso, ok? Mas se eu tenho uma análise constante, não tem como errar na tua projeção, tá? Então, digamos assim que, por exemplo, o ano passado, imaginou-se 9% e conseguiu 8,6%. Ok, quem conseguiu 8,6% ainda sobrou um fôlegozinho. E teve gente que empatou aqui também, olha, como a gente ouve dizer, cheguei no final do ano, né, 0-0. Agora, teve gente que chegou muito para cá desses dados. E aí tem aqueles períodos, eu vou fechar a empresa porque deu prejuízo, mas deu prejuízo num período. E os últimos 4, 5, 6 anos, como que a empresa veio? Foi só esse período. Então, por isso que os números servem para fazer uma análise boa. Quando as análises são bem feitas, quando os dados são confiáveis, tá? Então, o índice serve para planejar um período
o mesmo índice durante o período anterior da mesma empresa. Claro, eu não posso medir outras empresas, eu tenho que medir a minha empresa sempre. O mesmo índice de uma empresa semelhante na mesma indústria. Aí, o que eu vou querer comparar? Também lembra aqui quando eu disse para vocês, se eu quero comparar a minha empresa, ela tem que ser do mesmo ramo, eu não posso medir um supermercado com uma revenda de veículos, um exemplo. Então, se eu quero medir uma indústria, eu vou medir uma indústria do mesmo segmento. E o índice médio de outras empresas na mesma indústria. Então, qual é o médio? Então, eu tenho um índice médio, as outras, qual é o índice médio delas? Então, ok, então esse é um índice médio. É a mesma coisa, a população de Lages tem um salário médio de X. Não significa que todos ganham aquilo. Uns ganham mais, outros ganham menos, mas somando, dividindo e fazendo os dados aritméticos, é uma média. E a mesma coisa nas empresas, tá? Você está ali na média, ok? Então, é a média. Claro que tem umas que vão estar acima, outras vão estar abaixo, mas a média é isso. Se eu estou na média, ok, 100%. Então, agora nós vamos para a nossa calculadora. Lembra que eu disse para vocês que a gente precisa de calculadora? Estão lembrados ou não? Até deixa eu dar uma olhada se eu estou falando sozinho aqui, se tem gente aqui. Ah, não, tem plateia, tem o Iago, o Vitor, o Guilherme, a Júlia, a Paola e a Aline. Ah, muito bem. Erga uma mãozinha aí quem trouxe calculadora, quem está com calculadora na mão. Quem não está, eu dou 2 minutos para procurar. Opa, tem 2, 3, vamos lá, quem mais? Os que não têm calculadora, providencia ali, porque senão vocês vão ficar perdidos nos cálculos e não vão mais se achar. Depois, se perder essa primeira fase, lamento muito, vocês não vão conseguir. Tem que acompanhar todos os cálculos, tá? Aline, não tem calculadora? Providencia uma calculadora rapidinho, nem que seja do celular, vamos lá. Guilherme, tem calculadora? Sim ou não, Guilherme? Sim, aham. Então tá, então vamos lá. Aline? Aline, acho que está viajando, Aline. Aline? Bom, cientes de que vocês precisam acompanhar, tá? Então, a análise vertical, estão lembrados, é aquela que cai do céu e que passa no céu. Cortou aqui, professora. O que você perguntou mesmo? Análise vertical é aquela que é no horizonte ou aquela que cai do céu? É a que cai do céu. Ah, muito bem. Então, aqui, ó, temos cálculos. Nós vamos ter que. Eu vou fazer um e vocês vão ter que fazer os outros, tá? Então, aqui nós temos é a relação. Então, vamos lá, ó. A análise vertical é a relação percentual entre uma conta e o total onde ela está inserida. Que será que é isso? E eu comecei pelo mais difícil que é a DRE. Concordam? Então, agora, por exemplo, lembra que eu disse para vocês lá no começo que eu tinha a receita bruta é o faturamento de uma empresa, não é? É os 20 mil lá, lembra dos salários 20 mil? Depois eu tenho minhas deduções, lá meus impostos, minhas coisas lá para pagar, né? Deu 300 mil. Eu tinha 1.500.000, deu 300 mil que são minhas deduções. Aí eu tive uma receita, olha bem, receita líquida de 1.200.000, ok? Então, olha aqui, ó.
Isso aqui era receita bruta, eu tive uma receita líquida de 1.200.000, porque eu já tirei algumas deduções, que eram impostos, que eram uma série de outras coisas que vão estar aqui. Aí eu tenho uma receita líquida, mas para mim saber o lucro bruto da minha empresa, eu tenho os custos. O que é os custos dentro de uma empresa? Alguém me ajuda? Custos. Custos de produto, custos se é uma indústria, se é um escritório, enfim, o que for, eu tenho custos, tá? Então, aqui, eu tinha uma receita bruta de 1.500.000, eu tive impostos de 300.000, eu tive uma receita líquida de 1.200.000, tá? Mas ainda eu tinha custos para chegar no meu lucro bruto. Ok? Aqui, de 720.000, 480.000, tá? Tinha custos. E eu cheguei num lucro bruto aqui de 720.000. Como que eu vou fazer agora para mim saber? Então, o que eu vou pegar? Se eu estou trabalhando com percentual, tem várias formas, mas a forma mais simples, eu posso saber, sempre em relação à receita líquida aqui, tá? No DRE. Então, o que eu vou pegar? Eu quero saber o quanto do meu lucro tá em relação à minha receita líquida. Quanto que é meu custo em relação à receita líquida? Sabendo que a minha receita líquida é 100%. Então, o que eu pego aqui, ó? Eu tenho o custo, se eu pegar aqui, ó, 480.000, dividido por 1.200.000, vocês vão encontrar o quê? 0,40, né? Fizeram? Ó, eu vou dividir, aqui, ó, a minha DRE a gente faz em relação à receita líquida, tá? Eu quero saber quanto que desses custos, quanto que do meu lucro bruto é em relação à minha receita líquida. Eu quero saber deles, ó, minha pergunta, eu quero saber quanto deles é em relação a isso daqui. Então, eu vou pegar custos, 480.000, dividido por 1.200.000, fizeram? Aqui o meu dá 0,4. Sim, 0,4. E por que não é 40%? E o teu deu 0,4? Eu estou fazendo o cálculo de percentual. Lembra que aqui, ó, para a gente saber. Então, agora você faça esse 0,4 vezes 100. Você vai encontrar 40%. Porque eu quero saber o quanto que é. Você pode deixar em 0,4, mas você tem que saber que esse teu 0,4 é 40%. Então, você coloca aqui 40%, ó. Tá vendo que aqui é 100%? 100% é 1.200.000, ó, tá aqui, ó. E o teu 0,4 que virou 40%, porque tu faz vezes 100, né? Agora eu vou fazer meu lucro bruto. Eu também vou fazer o mesmo processo. 720.000 dividido por 1.200.000. Quem usa HP já pode fazer tudo direto nela. Chegaram a que? 0,6? 0,6 multiplicado por 100, 60%. 60%. 60 mais 40 não deu 100%?
Tá certo o teu cálculo, não tá? Ó, tem que fechar Exatamente. 100%, tem que fechar 100%, ó. Análise vertical, ó. A ver, então, análise vertical. Então, os teus custos aqui, em relação à tua receita líquida, eles representam 40%. É bastante, não é? O teu lucro bruto, em relação à tua receita líquida, representa 60%. E agora, se você pode fazer também aqui, se tu tiver curiosidade de fazer, tu pode fazer, saber o quanto que o teu lucro bruto representa em relação à tua receita bruta. Aí tu faz 720 dividido por 1.500.000. Encontraram? Quem que estava me dando o resultado ali? Era o Iago ou o Pedro? Ai, meu Deus. O Iago ou quem mais que estava falando ali? Agora não me lembro do outro. É a turma dos Madruga. Guilherme? Isso. Tá. E era você que estava me fazendo, fez esse cálculo, Guilherme? Aqui a internet ela deu uma travada, professora, ali eu me perdi um pouco no momento onde estava. Tá. Então, Guilherme, né, que tá falando, né? Guilherme? Então faz assim, ó, pega eu quero saber o quanto do lucro bruto, que tá aqui, ó. Você tá enxergando a tela bem? Sim, agora ficou perfeito. Tá. Então o quanto do meu lucro bruto representa ele representa em relação à minha receita bruta. Então, você vai pegar e vai dividir o meu lucro bruto, vai colocar, né, 720.000, dividido por 1.500.000. Fecharia em 48%? Sim, vezes 100, que daí vai dar 48%, né? Senão dá 0,48. Então, isso vocês não podem esquecer quando vocês forem fazer uma análise, porque se vocês deixarem, representou 0,48% ou 48% é diferente, né? Imagina assim, Guilherme, você vai entregar uma análise para o teu diretor, tá? Você vai dizer assim, olha, diretor, o lucro bruto da nossa empresa em relação à receita bruta, ele representa 0,48%. Aí o diretor não vai entender, né? Vai dizer, só 0,48%? É, sim, olha aqui, ó, a professora me ensinou, é assim, ó, 0,48%. Não, mas tem alguma coisa errada, não pode. Claro, daí você vai dizer, não, mas foi o que a professora ensinou, não, tem que fazer vezes 100, então ele representa 48%, certo? Que nós estamos falando em percentual, sempre. Agora, porque depois, quando vocês forem estar fazendo algumas análises, vai ter vezes que sim vai dar 0,48, dependendo de números que vocês estiverem trabalhando, vai ter cálculos que efetivamente, mesmo você fazendo vezes 100, ele vai dar 0,48. Então, este sim vai ser 0,48. Agora, neste momento aqui, o número é grande, sempre tem que fazer 100%, exatamente para não ficar essa confusão, porque vocês, depois, quando estiverem fazendo o cálculo, podem se esquecer ou perder algum detalhe,
e colocar 0,48%, e aí sempre, em várias outras oportunidades pode surgir o 48%, e aí vocês não vão saber se vocês multiplicaram ou não. Então, sempre faz a divisão do menor para o maior, vão encontrar um número e vezes 100. Indiferente aqui, né? Se aqui, né? Se digamos aqui que tivesse dado 0,005, uma divisão. Ah, o número deu 0,005, a minha divisão, tudo bem, mas eu fiz vezes 100. Quando eu vou fazer vezes 100, né? Ele vai me dar um outro valor. Então, sempre, 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 percentual, sempre vão ter que multiplicar por 100 ou dividir por 100, dependendo do que vocês estiverem fazendo, tá? Sempre que se está falando em percentual, neste caso aqui eu estou fazendo análise vertical. Agora, tente fazer esses outros aqui, vamos ver quem consegue o resultado. Eu vou deixar a tela menor aqui para mim poder acompanhar um pouco vocês. Vamos ver quem está ali. Chegou a Júlia já estava, né? Professora, a Paola mandou uns negócios lá no chat, daí a senhora estava compartilhando a tela, mas ela passou os dados lá das respostas e comentou que não podia. Meu celular não pega áudio, só consigo mandar mensagem. O que será que houve? 0,48, a Paola, tá. Tá. Ok, muito bem. Deixa eu ver, estou saindo do dentista. Tá bom. Então, vamos lá, deixa eu voltar a tela. Então, agora e a tela, assim como está, vocês conseguem ver? Ou está muito pequena? Assim fica melhor? Fica melhor assim. Vê se vocês conseguem fazer aqui sem eu explicar para vocês. Esse aqui é análise vertical também, tá? Acho que tem alguém entrando ou mensagem. O que houve? Júlia, quer falar? Levantou a mãozinha, Júlia, o que houve? Não. Fala, Júlia, quer falar o quê? Não levantou? Tá bom. Chegaram o resultado. Professora. Oi? 38%? 38? Aqui? Qual que você está fazendo? O de baixo ou de cima aqui? Não, na verdade eu fiz o outro, porque os outros dois já tá feito ali, né? Eu só fiz o do meu lucro para minha receita bruta. Tu fez 2007? Não. Tu fez qual? Eu fiz o dos cálculos de 2008, na verdade, só. Acho que bem fiz errado, então. Eu acho que sim. Ó, tem que pegar a cada uma dessas contas aqui em relação à minha receita líquida. Ó, aqui, ó, tem que pegar, por exemplo, ó,
a receita, o lucro bruto, dividido pela receita líquida, vezes 100. Pois é, que nesse caso ali seria os 50%, né? Sim. E se refere a 2008, daí, digamos, pegar os 700 dividir por 1.800.000 vai dar, em porcentagem, 38,8%. Ah, tu estava fazendo aqui em cima, tá certo. E Tá acho que foi o que bom. o Iago quis dizer no que ele se Foi isso, referiu. professor. Estava Ah, fazendo do outro cálculo. bom, eu olhei e digo, meu Deus, onde é que você arrumou isso? Sim, tá certo, 88%, tá certo. E aqui da 2007 ali, se não me engano, dá 48%, né? Aqui, 48, deixa eu ver, 720, 1.500 divide, 48%, sim. E aqui, 480, 32, né? 48, 32. R$ 720. 720, 1.500.000, 48%. Se eu quero fazer o mesmo lucro em relação às deduções, 720, os custos, né? 480, 32% os custos, né? Em relação a minha receita bruta. Não, os custos estão bem altinhos também, né? Encontraram 32%? Esse eu não tinha feito, eu tinha pulado lá para 2008. Não, é que assim, ó, gente, na verdade, o que a gente faz é a receita líquida com os outros, tá? Aqui para cima eu só fui fazendo para vocês com curiosidade. Mas o que nos interessa é a receita líquida com os demais, tá? É a receita líquida com os demais. Então, por isso que tem aqui só, tá? Mas o que eu quis fazer vocês aqui é para vocês irem praticando. Então, quando eu pedi semana passada que vocês precisam pegar balanço, e já está passando quase da... Hoje já é quase a nossa última aula com material aqui. Mas vocês vão precisar ter planilha e vocês vão ter que digitar o balanço assim, ó, nessas colunas, assim, ó, deixar... Isso aqui vão ter que colocar mais uma coluna aqui para análise horizontal, que depois a gente vai trabalhar com os mesmos balanços, só com mais uma coluna, tá? Mais uma coluna como essa entre um e o outro. Vamos lá, vamos dar mais uma prática. Esse aqui, todos conseguiram encontrar esse 50%? Sim, aham. Eu não vou passar adiante se alguém tiver dúvida e não conseguir, porque senão depois lá adiante vai ser pior. Tranquilo para os 4 que estão ali, meus guerreiros? Então vamos lá. Positivo. Então vamos lá. Então, análise vertical, aqui tá tranquilo, né? Agora nós vamos para uma análise horizontal. Análise horizontal é aquela que a gente faz assim, né? Ok? Então, compara uma mesma conta em períodos distintos, demonstrando acréscimos, evolução ou decréscimos, que seria a involução de um período para um exercício anterior. Lembram que o ano passado, meu Deus, semana passada eu falei para vocês que eu tinha feito uma perícia e que eu fiz os cálculos
avaliei os 5 últimos anos da empresa, que ela vinha tendo prejuízo, ela estava nessa involução. Então, se vocês ouvirem alguém falar um dia decréscimo, né, que o correto é o decréscimo, é um crescimento ou uma evolução, um decréscimo ou uma involução, essa involução que não são termos comuns, tá? Mas, às vezes, se você tiver dificuldade para explicar lá para o empresário, você usa isso. Mas, academicamente, a gente fala em crescimento e decréscimo. Então, se você tiver dificuldade, você usa essas expressões, tá? Então, aqui nós temos o X1 e o X2. O que é o X1, o X2? O X1 é o primeiro ano, o X2 é o ano atual. Então, a gente sempre trabalha com o período atual em relação ao período anterior. Sempre. Até deixa eu ver que hora é aqui, porque eu não quero misturar muito os cálculos para vocês. Mas acho que vai dar tempo. Tá? Então, sempre a gente trabalha esse período, este daqui em relação a esse. A gente sempre trabalha o presente para o passado. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês que é uma coisa muitíssimo importante. Eu sempre preciso trabalhar o exercício completo, ou seja, eu preciso comparar períodos iguais. Se eu estou comparando o período 1 e o período 2, de 1 de janeiro a 31 de dezembro do período 1, eu tenho que fazer a mesma coisa do período 2. Ai, professora, não dá. Lá nós fizemos a análise todo mês. Como que eu vou fazer agora? Não tem problema. Então, você faz o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. O mês de março, nós chegamos em março agora. Então, se você faz todos os meses, ou você faz por bimestre, você precisa comparar exatamente aqueles períodos. Então, imagina-se que eu faço por bimestre. Então, eu vou fazer o primeiro bimestre do X1, primeiro bimestre do X2. Se eu faço o semestre, eu faço o semestre do X1, o semestre do X2, mas o mesmo, porque eu não posso comparar períodos diferentes, porque existe, o cálculo não está certo, eu tenho que comparar os mesmos períodos, tá? Os mesmos períodos eu preciso comparar. Então, aí sim eu posso ter uma evolução de um período, ok? Aí eu já vi hoje, imagina-se assim agora, tá? Vou dizer para vocês. Eu entreguei o processo, acho que foi finalzinho de janeiro, ok? Deve ter sido finalzinho de janeiro que eu entreguei o processo dos últimos 5 anos, daria 6 anos com 2020. 2020, certo, 2020. Não, foi primeira semana de janeiro, 2020. Eu não tinha balanço de 2020. Eu fiz 2019. O advogado colocou no processo até setembro de 2020, se eu não me engano. Eu nem usei 2020. Porque como que eu analisei todos os outros 5 anos completos e como que eu vou analisar só aquele período? Eu não tenho como comparar, não posso comparar. A não ser que o juiz mande depois comparar, separar todos os anos por períodos, mas daí eu não vou fazer isso porque as empresas fazem o balanço fechado. Né? Os balanços são fechados, 1 de janeiro a 31 de dezembro. Agora, internamente, dentro das empresas, você pode fazer esse tipo
por períodos quebrados. Mas oficialmente, inclusive, quando vocês forem ver as publicações de balanços, eles são dos períodos fechados, tá? Então, não existe publicação de balanço e análise de balanço só de um período, só os períodos fechados. Então, lembrem, eu comparo período 1, período 2, período 3, 4, eu posso fazer aqui, aí vamos dizer, ai, professora, mas eu posso trabalhar 10 anos aqui? Pode, posso fazer, começar do X1 até o X20 aqui, se eu tiver. Quanto mais tempo você tiver, tudo bem, melhor vai ser teu indicador. E agora, eu posso fazer uma avaliação do X1 com o X20, o mesmo ativo circulante do X1 com o mesmo ativo circulante do X20? O X1, imagina se seja 2001, tá? E o X20, o ano de 2020. Eu posso avaliar as mesmas contas com o mesmo cálculo aqui do X20? Oi? Sim ou não? Sim, né, professor? Oi? Quem me chamou? Eu acredito que sim, porque os cálculos não são o mesmo, só as referências que são outras. Uhum, muito bem. Quem mais acha? E aí eu pergunto, Iago, e o resultado? Concordo contigo, sim, eu faço análise, posso sim. Mas e o resultado, Iago? Imagina-se assim, eu vou pedir para Iago, você não deveria nem, mas acho que já tinha nascido em 2001, tá, Iago? Acho que sim, porque você não estava fazendo faculdade. Em 2001, quanto estava o litro de combustível? Você não vai lembrar, mesmo que tivesse nascido, tu não vai lembrar, tá? Quanto estava o litro de combustível? Não vai lembrar, ok? Quanto está o litro de combustível hoje? Entende? Eu posso comparar o preço do litro de lá com hoje? O que aconteceu no período de 2001 até 2020? Teve inflação? Sim ou não? Ou deflação? Teve inflação, tá? Então, nós vamos precisar inflacionar os balanços ou deflacionar, tá? Porque senão a minha análise não tem fundamentação. Eu vou estar analisando números, eles vão falar, mas não vão me representar a verdade hoje. Aí se eu for dizer assim, nossa, eu vou avaliar meu ativo meu ativo circulante lá de 2001 com hoje, nossa, ele cresceu 1.500%. Cresceu horrores. Agora, quando eu aplico a inflação, ou eu deflaciono, no caso, 2020, todos os períodos, até chegar lá atrás, aí nós vamos ter um crescimento real, porque ou eu inflacionei, ou eu deflacionei todos os períodos, 2019, 18, 17, né? Como é que é? Se pensar, não tem valor exato. Tá? Então, assim, é muito interessante isso,
E a gente precisa fazer, quando os períodos são muito longos, e mesmo que seja de um ano para o outro, se a gente quer saber exatamente o valor real, a gente vai ter que deflacionar o período atual ou inflacionar o período anterior. Eu não vou mostrar como é que a gente faz isso hoje, mas é só para vocês saberem. E isso vai ser tarefa de casa, tá? Mas para vocês saberem como é que a gente faz esse cálculo aqui, então a gente pega o período atual, dividido pelo período anterior, menos 1 vezes 100. Tem uma fórmula, eu nem vou chegar na fórmula para vocês, eu estou dizendo de cabeça aqui para vocês, tá? E deu exatamente 30%. Então, vou acompanhar vocês, ó. Coloquem, quem tem HP, tu já faz tudo direto no HP, senão vai ter que botar numa fórmula. Coloque 1.300.000 dividido por 1 milhão, certo? Este número que der ali, vamos fazer menos 1 vezes 100. Fechou, 30%. 30%, viu? Agora, eu não vou falar. Vamos lá se vocês conseguem fazer esse outro aqui, o 2. Aí, o que eu vou dizer? Agora, assim, se eu não me engano, foi o Iago que falou, o Guilherme, eu confundo as vozes. Como eu não estou vendo? O que significa esse 30%? Quem falou ali pode me dizer? É o crescimento? Isso, teve um crescimento de 30%. Teve um crescimento de 30% o ativo circulante em relação ao período anterior. Ok? Isso está aqui, ó, um crescimento. Vamos fazer mais esses outros dois aqui para nós vermos. Vamos lá. Lembra como é que faz? É o período atual. O atual é sempre o último, tá? O mais recente. O período atual dividido pelo período anterior. Aí esse resultado que der menos 1 vezes 100. Encontrou? É 50%, professor. 50? Tem certeza? Sim, né? Ok. 50%. E o de baixo? Então, o realizável a longo prazo aumentou 50%, né? Isso, professor. E o outro? Diminuiu 50%. Diminuiu 50%. Olha, tá bem claro aqui. Aí, professora, mas pode, olha aqui, ó. Só a gente olhar o número, né? E é bem assim, ó, tem que colocar
menos ou pode ser entre parênteses, tá? Que na contabilidade o entre parênteses aqui significa menos também, tá? E o total do ativo, aqui ó, também vai dar negativo, também a gente faz, né, a mesma coisa, né, o período aqui por esse. E vocês viram aqui, ó, o patrimônio permanente diminuiu em função de que pode ter sido vendido, né, o permanente, foi vendido alguma coisa do imobilizado, alguma coisa, ele diminuiu, ó, foi vendido alguma coisa do permanente da empresa, ó. Encontraram menos 22,22? Sim, aham. Ok. É difícil de fazer? Difícil não é, tem que prestar bem atenção. Sim, então, tá. Eu vou parar aqui porque já está na hora de vocês irem, tá? Vou parar de compartilhar só para mim explicar umas coisinhas para vocês, tá? Então, quando eu digo assim para vocês, olha, não é porque para ser chata, mas tem que prestar muito atenção e vocês têm que pegar. Agora, quem não pegou essa primeira, porque isso aqui foi o beabá muito básico, a gente vai seguir com cálculos, mas a gente vai aprofundando, a pessoa não consegue acompanhar, tá? Então, por isso que eu disse, ó, vocês precisam de calculadora, precisam prestar bastante atenção, porque a gente vai indo, e aí tu não consegue mais calcular depois, tem que entender todo esse raciocínio, e aí semana que vem, eu parei ali, já parei, porque daí eu vou colocar a fórmula para vocês, porque eu fui ditando ela para vocês, fui ditando, mas vocês precisam saber ela, que na hora da prova e coisa assim, eu não vou estar lá para ditar, e a fórmula tem parênteses, tem colchetes, tem uma série de coisas. Então, ela tem todos os passos para seguir. Então, vocês precisam seguir toda ela, certinho? Então, por isso que eu digo, ó, precisa calculadora, precisa prestar atenção de todos os passos, certinho? Não é difícil a matéria. É uma das matérias mais fáceis que tem da contabilidade. A matéria mais fácil que tem é essa. Podem ir por mim. A matéria mais fácil que tem, não tem nenhuma mais fácil que a análise das demonstrações. Vocês têm tudo pronto. Tem a contabilidade pronta, é só fazer a análise dela. Concordam? Não. Por que não? Paola, fala agora, Paola. Iago, Guilherme. Não, profe, não concorda que é a matéria mais fácil, Paola? Por quê? Ah, não achava difícil, tá? Tá bom. Então, por hoje, ok, tá? Eu preciso, assim, gostei que vocês estão começando a participar. Por isso que eu vou fazendo perguntas, porque eu tenho que fazer perguntas para vocês, senão vocês dormem aí não dá certo. A disciplina é muito boa. Certinho? Certo, professora? Então, boa noite, Guilherme, Iago, Paola. Eu cheguei atrasada porque. Boa noite, tá, Paola? Espero que esteja tudo bem com o teu dentinho. Até semana que vem. Tá? Até. Boa Boa noite, noite, boa semana. bom final de semana para a senhora. Para vocês também, estudem bastante. Boa noite, boa noite.